Não, demais. Eu nem tinha pensado nessa questão interna, porque tem todo um trabalho interno que a SP vem fazendo também, né, da parte do Instituto. Deve ter mais 1000 coisas que a gente nem sabe que tá vindo por aí. Mas você falou bastante do education, e a gente nem falou o que é ESG, né, que eu acho que é a pergunta que você mais... Essa, sim, deve ser a pergunta que você mais responde. O que é ESG, Bia, para o pessoal aí que não conhece ainda essa sigla? Bom, pessoal, ESG é uma nova ótica de análise de investimento criada pelo mercado financeiro. Então, o que acontece? Antigamente, quando isso não era levado em consideração na tomada de decisão, um investidor, um gestor, analisava só o risco e o retorno. Então, quando a gente fala de integrar o ESG na análise de investimento, você deixa de olhar só para o risco e para o retorno e você passa a olhar também para o impacto que aquele ativo está deixando no contexto que ele está inserido. E aí, como é que a gente mensura esse impacto? Esse impacto, ele é traduzido nesse acrônimo, né, essas 3 letrinhas, que é o E, é o S e o G em inglês, então é Environmental, Social e Governance. Em português, a gente consegue traduzir para ASG, Ambiental, Social e Governança. Então, para mensurar o impacto que aquele ativo que a gente está analisando, que a gente está querendo investir, tem no meio ambiente, na sociedade, a gente mensura através de práticas dentro de cada uma dessas letrinhas. Que demais, eu acho que isso revoluciona demais e deixa muito mais complexo também, né? Obviamente que isso tudo é muito novo, mas você ainda, que é aquela questão que eu falei no começo, que o pessoal via como mimimi, você acha que o pessoal ainda tem essa dificuldade de incorporar tudo isso na hora da análise, ou os próprios gestores também ainda têm muito preconceito com isso, ou acham que é só mimimi, e aí também explicar por que não é mimimi, Bia? Tá, eu acho que são 2 perguntas diferentes, né? Eu acho que tem essa pergunta do mimimi, mas também tem qual que é o estágio de desenvolvimento que a gente está nesse momento. Então, o ESG não é uma corrida de curto prazo, é uma maratona de longo prazo, tem várias etapas, vários graus de desenvolvimento, e aí a gente está nesse começo. Então, o que acontece nesse começo é que tem muito oportunismo, né? Então a gente tinha uma resistência ali das pessoas que achavam que era um mimimi, que era mimimi, que realmente era uma tendência passageira, que não ia virar realidade a longo prazo, que eu acho que a gente consegue provar já com alguns históricos de fundos que a gente já colocou na prateleira, que isso não é verdade, então os fundos, eles de fato estão performando melhor do que as versões tradicionais, então os portfólios estão indo muito bem. Então a gente já tem concretizado essa tese de que, tipo, investir em ESG realmente gera alfa para o gestor, realmente gera valor a longo prazo para a empresa e para o investidor que opta por esse tipo de ativo, tá? Então, eu acho que a gente precisa parar de olhar o ESG como uma trava nas coisas, trava de processo. Agora eu não posso fazer isso, agora eu não posso investir nessa empresa, eu não posso isso, aquilo. Não, você tem que olhar isso como uma oportunidade de negócio, né? Então, eu acho que, óbvio que todos os pontos negativos, eles devem ser levados em consideração, e isso vai ser embutido no preço, então a ação, de fato, ela vai ficar cara ou barata, dependendo do tipo de prática que ela adotar, dependendo dos critérios que forem utilizados ali na estratégia da empresa, mas, de fato, acho que tem muita oportunidade, quando a gente fala de produto, o lado ambiental é um lado, assim, poxa, um oceano azul de oportunidade, tem muita coisa para fazer que hoje em dia a gente não olha, que hoje em dia não é desenvolvido no Brasil, e a gente costuma dizer que lá fora, os Estados Unidos e a Europa, eles estão pelo menos 20, 30 anos na nossa frente. Então, aqui no Brasil, a gente tem muito a se desenvolver ainda. Os gestores brasileiros, muitos já estão integrando aspectos ESG na análise de investimento, mas principalmente em renda fixa, é um mercado que precisa ser desenvolvido. Então, ele vai precisar ser desenvolvido do lado de mercado de capitais para que tenham mais bolsos compradores, que são esses gestores de investimento. Legal, então já está tendo de fato essa quebra, né? Tanto é que surgiram na plataforma da XP recentemente muitos fundos ali com sufixo, a parte finalzinha lá, com ESG já, né? Esse movimento aí, você que está no front, você enxerga que de fato está acontecendo mesmo, ou são casas pontuais que vêm fazendo esse tipo de alocação? Normalmente, os fundos que levam o ESG no nome são fundos focados em investimentos ESG. Então, tem os gestores que acabam integrando
esses critérios como uma parte do processo, e tem gestores que levam isso no processo de decisão. Então, por exemplo, existem vários tipos de abordagem, mas, por exemplo, a abordagem de screening positivo, que é quando a gente seleciona os best in class, normalmente é a abordagem que entra para esses fundos que têm o ESG no nome, que é quando você seleciona as empresas com melhores práticas ESG dentro de cada um dos setores. Essas empresas são ranqueadas em notas ESG, e os gestores acabam fazendo esse stock picking de acordo com as melhores no setor. Então, normalmente esses fundos que carregam o ESG, eles são, porque o gestor faz essa seleção e é um fundo focado em empresas em ESG. E eu aprendi isso com você hoje, saber desse ranking, que eu tinha bastante dificuldade de entender ali como os gestores faziam para poder enxergar isso. Eu acreditava fortemente que era em chão de fábrica e vendo relatório. Então, hoje tem empresas que são especializadas nisso, Bia, e outra coisa, os investidores comuns também conseguem acessar esse tipo de informação. Para de repente, pessoa que opera sozinho fala, não, quero olhar para esse lado de cá, onde ele consegue arranjar esse tipo de informação, se é aberta ao público também, né? Então, hoje em dia tem algumas empresas, a mais conhecida, acho, globalmente, é a MSCI. Então, do mesmo jeito que você tem rating para as operações de crédito, né, que você tem duplo A, B, C, enfim, toda aquela escala, existe esse mesmo procedimento para ESG. Então, hoje em dia, você tem ratings ESG, você tem uma escala de nota ESG. Então, quando os gestores eles vão montar a estratégia da carteira, normalmente eles pegam essas empresas, pegam essas notas ESG, complementam com a própria opinião de cada uma das empresas, e aí eles produzem um rating consolidado, né, uma nota consolidada. E é a partir dessa nota consolidada que eles tomam decisão de incluir ou tirar do portfólio. Entendeu? Então, é muito comum isso da gente. Tudo precisa ser quantitativo, né? Eu acho que na ponta ainda existe muito isso que você estava falando. Então, essas empresas de dados têm pessoas que olham os relatórios de sustentabilidade, vão plotar tudo isso num banco de dados. Esse banco de dados, né, tem uma análise quantitativa e aí o output é um rating. Mas em cima disso, os gestores, obviamente, colocam a opinião e a visão deles, né, em cima desse rating. Mas esse rating, hoje em dia, ele é disponível, ele é pago, né, então você precisa pagar uma empresa para ter acesso aos relatórios e tal. Então, não é um negócio que foi amplamente difundido para o investidor pessoa física acessar diretamente. Mas, por exemplo, no nosso time de research, tem uma página de conteúdos.spi.com.br que tem uma aba ESG e lá tem as recomendações, tem os ratings ESG e tal. Então, a gente dentro da XP está tentando fazer de alguma maneira com que isso seja amplamente difundido para a pessoa física e deixar isso, né, um negócio democrático e de acesso para todo mundo. Igual eu falei no começo, vocês estão conseguindo muito bem mesmo, porque foi um ano bastante difícil ano passado e, sinceramente, depois da Expert, que eu acho que esse movimento emplacou, né? De fato, foi para frente. Talvez para a situação que a gente está vendo, e até tem uma pergunta aqui da Amanda no chat aqui, ó, vou subir para a gente aqui, ó, falando sobre o momento da pandemia, né? Na pandemia, algumas empresas se responsabilizaram em seguir, de fato, a política ESG, podem ter se perdido no caminho, impactos financeiros, sociais. Eu acho que ela quis dizer, se alguém se perdeu no meio que estava indo certinho no ESG, é para a pandemia, teve que demitir o povo, acho alguma coisa relacionada a isso. Você acha que a pandemia afetou muito ou acelerou, né? Foi para o lado positivo ou para o negativo essa questão do ESG? Na verdade, eu acho que foi o contrário, tá? Tudo começou aqui no Brasil com a carta do Larry Fink, né? Que é o CEO ali da BlackRock. Então ele fez uma carta aos CEOs globais endereçando essas questões. Ele basicamente na carta falou assim: olha, não dá hoje em dia para você ser um CEO e não prestar atenção nessas coisas. Então, resumindo muito breve a carta, óbvio que tem muito mais conteúdo, mas assim, basicamente ele falou isso, tá? E aí eu acho que essa carta ela realmente reverberou muito no mercado financeiro. E aí a pandemia ela trouxe uma lente de aumento para os principais problemas estruturais do Brasil e do mundo.
Então, o que a gente viu é um movimento de grandes corporações pegando uma parte, aliás, grande parte de uma responsabilidade que antes a gente deixava nas mãos do governo, então as pautas ambientais, né, tudo, como é que a gente fomenta essa agenda, essa questão de social, educação, era 100% na mão do governo. Então, o que a gente está vendo hoje são as empresas, as grandes corporações puxando essa responsabilidade para si e falando, não, eu também tenho uma parte nisso, né? Também eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu acho que é um movimento muito poderoso que as empresas elas param de olhar para o próprio umbigo e realmente olham para o ambiente que elas estão inseridas em como que elas conseguem retribuir naquele contexto.